Uma alegria poder participar desse momento e com certeza Deus já está falando aos nossos corações desde o momento em que nós chegamos aqui e nos reunimos como igreja. Para quem não me conhece, me chamo Tiago, eu sou lá do interior de uma cidade chamada Araraquara e sou casado com a Suzana. Suzana e eu temos um filhinho chamado Samuel. E amanhã, às 5 horas da manhã, nós estaremos recebendo o Timóteo, o nosso segundo filho. Então eu estou bem feliz e também ansioso. Então os irmãos percebam a atenção de estar aqui nesse momento. Suzana e eu somos membros dessa igreja há 10 anos, e desses 10 anos, 5 anos estivemos trabalhando aqui nos bastidores, com áreas de missões, ensino, e foi para a gente um grande privilégio servir essa igreja, e continuamos aqui ainda nesse momento. Acho que alguns dos irmãos já me viram aqui em alguns momentos das conferências missionárias, e a Suzana também em outras aparições aí. E ficamos um ano e meio fora, tivemos um tempo de estudo, e agora estamos nos preparando para algo maior que Deus está nos desafiando a fazer. Em momento oportuno, eu voltarei aqui com a bênção do pastor Humberto, e do Eli, para nós comentarmos mais sobre esses detalhes, tá bom? E eu quero bem rapidamente, nesse tempo que eu estive aqui no Morumbi, eu sempre estive envolvido com agências missionárias e em outras frentes aí da expansão do reino de Deus. E de um desses desafios, tem um template que eu estou esperando aparecer ali. Um desses desafios do qual eu me envolvi foi com a MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira, como se fosse a nossa convenção batista aqui. Aí a MTB é a associação de todas as missões do Brasil. Existem mais de 80 missões aqui no Brasil e fundaram há mais de 30 anos a MTB. E a MTB tem por objetivo pesquisar como é que está a expansão de plantação de igreja, quais são os desafios das agências missionárias em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Tem gente de todo lado aí. E no meio desse caminhar com a MTB, nós fomos desafiados a fundar um congresso voltado para jovem. Mas para falar de missão, para falar de chamado, para falar do quê? Nós entendemos então, temos um grupo com mais de 50 pessoas envolvidas, e esse grupo então entendeu que nós gostaríamos de falar sobre vocação. Que vocação? Aquela de todos os crentes, de todos chamados a servir. Todos estão envolvidos no reino e na expansão desse reino. Por isso então criamos o Vocari. O Vocari, ele tem por objetivo falar sobre a vocação, de levar o jovem a ter um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, ele se encontrar na sociedade, na escola, no trabalho, na sua família. Então nós temos lá uma gama de pessoas nos ajudando, pessoas com grande experiência para fazer parte disso. Esse ano, agora em 2015, em abril de 2015, nós realizamos o primeiro Vocari. O Vocari acontece numa faculdade, lá em Maringá. É numa faculdade, é esquema mochilão. Sabe aquele esquema mochilão? Mala nas costas, colchão, leva os seus apetrechos, e lá os jovens são divididos em classes, homem de um lugar, meninas em outros, e segurança para todo lado. Nós queremos que a coisa caminhe bem, e com alguns preletores que nós estamos chamando preletores chaves, mas iscas são esses preletores, porque lá o preletor ele tem 20 minutos para falar. O Vocari ele tem o objetivo de ouvir o jovem. Então ele acontece em pequenos grupos. Nós reunimos os pequenos grupos e ali você não vai ficar ouvindo só. Você tem a oportunidade de falar, compartilhar suas experiências, dialogar, expor aquilo que você ouviu, aquilo que você entende de vida. Se você ficar muito impactado, lá temos o Hangout, onde você vai desabafar, onde você vai encontrar pastor, você vai encontrar gente que está no mercado de trabalho e vai caminhar com você com os desafios ao qual Deus colocar no seu coração durante o Vocari. Eu quero apresentar então o nosso próximo congresso, que vai ser agora de 21 a 24 de abril, lá em Maringá de novo. Quem pode ir? Jovens a partir de 16 anos. Mas eu tenho
80. Você é jovem, se considera jovem, vamos com a gente quer você lá. Quem é menor, tem menos idade de 16 anos, os pais são convidados. Mas eu tenho filho, o meu filho é pequenininho, temos o Vocari Kids, queremos que o seu filho participe. Então, por favor, se você quiser entrar no site, nós temos a página no Facebook, entra lá, dá uma olhadinha, e você é nosso convidado. Vem com a gente para o Vocari, ok? Feito esse comercial, obrigado pela atenção dos irmãos. O meu desafio aqui, nesse momento, nesse culto, é falar sobre uma igreja que ora nunca desanima. Realmente, estamos num ano de crise. As expectativas, as estimativas para esse ano é um ano desafiador. Muitos comentários, né? A nossa situação sociopolítica, o nosso país, baixa em produção, inflação, perda de empregos, impostos mais altos, segue a lista por aí afora, né? Além da crise que nós estamos encontrando ali no nosso governo. Existe uma esfera, então, nos envolvendo e que nos preocupa, né? E até os mais otimistas aí estão andando meio cabisbaixo, assim, estão se perguntando, né? E é bom nós analisarmos as estimativas. É muito bom a gente fazer essa avaliação. Mas qual é a ótica ao qual nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo, precisamos olhar em meio a essa crise? E toda vez que eu penso, então, na nossa reunião como igreja aqui, de estarmos aqui reunidos, é muito gostoso, é muito bom. Esse louvor, eu estava ouvindo essa última música aqui, eu entrei praticamente meio que num êxtase, assim, que o Senhor tocou no meu coração, assim, porque como é gostoso nós nos reunirmos aqui. Mas se você for pensar para uma outra ótica, é muito pouco o domingo aqui, é pouco esse tempo, 1h30, muitas vezes, alguns dizem que você, a partir dos 7 minutos que a pessoa falando, você já desliga, você perde a atenção, e etc. Então, quer dizer que daqui a 1 minuto você já parou de prestar atenção no que eu já disse. E isso faz parte do nosso dia a dia, por isso que eu gosto de refletir na minha vida como igreja, eu, pessoalmente, no meu dia a dia, nas minhas ações, nas minhas práticas como igreja, porque é dessa forma que Jesus me chamou a ser, igreja em todo momento, em todo lugar, e é sobre isso que eu quero refletir um pouco com os irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 5 ao verso 8 nós iremos ler. Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Mateus 6, verso 5 ao verso 8 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui, porque o Senhor assim prometeu na Tua palavra, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estava. Por isso nós queremos dizer que aqui o Senhor tem a liberdade. Fale aos nossos corações, nos transforme e continua, Senhor, fazendo em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Nos abençoe. O Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. Que essa palavra gere frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
O texto que nós lemos aqui, ele se encontra no que os teólogos vão dizer, o grande Sermão do Monte. O grande Sermão do Monte, ele começa do capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai até o capítulo 7. E aqui, Jesus, ao iniciar o Sermão do Monte, logo no capítulo 5, ele vai destacando e ele começa a falar para nós sobre as bem-aventuranças. E a partir das bem-aventuranças, Jesus vai nos ensinar sobre os elementos essenciais para a vida cristã, elementos do caráter do cristão. Só se nós lermos apenas esse trecho ao qual eu li aqui, nós ficaríamos um pouco sem compreensão daquilo que Jesus tentou nos passar, sobre os seus principais ensinamentos. Esses ensinamentos estão relacionados com a prática, com o nosso dia a dia, com a nossa vida a partir das quatro paredes desse lugar. Por isso que nós precisamos, então, entender e analisar um pouco mais o que Jesus estava dizendo para nós. E para isso nós precisamos ler Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 4. Acompanhem comigo. Diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que o vê o que é feito em segredo, o recompensará. Acompanhe agora verso 16 ao 18, do mesmo capítulo 6. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Para a gente entender um pouco o que Jesus estava tentando nos passar nesse momento, nós precisamos compreender o significado da prática da oração. Jesus, ele ensina a prática da oração e ele vai trabalhar esses conceitos que estavam na mente do povo daquela época, da prática da religião. Os conceitos que Jesus tenta nos passar aqui são dois conceitos fundamentais. É o conceito de justiça e recompensa. Qual é a perspectiva que esses conceitos são apresentados para nós? O que está por trás desse ensinamento de Jesus? Quando nós lemos no capítulo 5, versos 6 e verso 20, Jesus já tinha tocado na justiça. Mas qual justiça era essa? A justiça moral. Justiça moral é aquela que você não precisa conhecer a Deus, aquela que você não precisa estar em religião alguma, é uma justiça ao qual todo ser humano tem. Você é bondoso, você é capaz de amar, você é capaz de ser justo, você é capaz até de ser honesto. É verdade. Essa é a justiça moral. Mas no texto aqui, ao qual nós lemos, Jesus começa a trazer uma justiça relacionada à prática religiosa. Dar esmola, oração e jejum. Portanto, aqui a oração é algo que está relacionado com a prática da religião, consequentemente, a prática do cristianismo. Jesus, ao ensinar esse conceito, ele começa a tirar o foco do ser humano como centro, o ser humano moral, correto, bondoso, etc., que você também não precisa conhecer a Deus para você ter esses conceitos, mas Jesus agora começa a nos falar, sim, se você conhece a Deus, se você sabe quem é Deus, então você tem que ter uma prática. E aí Jesus então começa a mudar o foco e ele direciona então esse foco para a justiça da religião. O verso 1 do capítulo 6, uma melhor tradução para a palavra que seria retidão.
Ou seja, sejam retos, sejam justos quando vocês forem fazer as suas obras de justiça. Mas essa retidão, ela deve estar além da sua aparência, além daquilo que você mostra ser. Essa retidão é algo que você tem dentro do seu coração, é algo que está do mais íntimo do seu ser e aonde só Deus é glorificado. É uma retidão que entra em sintonia com o dar, com o dar. Por isso que Jesus vai dizer, dar esmola, ore, jejue, é o doar-se, é o entregar-se completamente. E os judeus naquela época, eles tinham essa percepção. Eles tinham essa percepção porque, para a salvação dos judeus, dar esmola, orar e jejuar era algo necessário, isso estava na lei, eram conceitos básicos que estavam na cabeça dos judeus. Jesus então falar, dar esmola, orar e jejuar, ele toca nas 3 expressões fundamentais da religião judaica e, consequentemente, do cristianismo, que é a piedade. Nós temos que ser piedosos. Essas ações, então, no dar, são ações que, quando praticadas, elas são feitas para a honra e para a glória de Deus, sem ostentação nenhuma para o homem. São ações que nós fazemos com o desejo mais profundo do nosso ser de glorificar a Deus. Uma das características que os fariseus tinham, era atrair atenção para si. Eles atraíam e procuravam locais públicos, eles iam nas praças e eles se posicionavam e começavam a orar, fazer as suas proclamações, com as roupas, com as caras, com os seus rostos, todos desconfigurados, para que as pessoas olhassem e pensassem, nossa, olha que homem religioso, olha como esse homem, ele faz sacrifício para Deus, ele está ali todo desfigurado. Status religioso, desde aquela época, já trazia um glamour, reconhecimento pelos homens, grandes honrarias. Era isso que esses homens estavam querendo. Porém, Jesus afirma para eles e para nós, a partir do texto, que eles já receberam a sua justa recompensa. A palavra que Jesus usou aqui, quando nós vamos olhar um pouquinho ali no grego, Jesus está dizendo que esse pagamento já foi feito. E em outras palavras, Jesus está dizendo, é isso que você quer? Você quer honraria? É honraria que você quer? Dos homens? Então, fique bem feliz. Mas fique mesmo, porque o pagamento já foi feito. E esse pagamento feito, a partir do momento desse pagamento feito, acabou. Mas lembre-se de uma coisa, esse pagamento tem fim. Esse pagamento tem fim. Nesse sentido, então, Jesus está nos chamando a atenção para a oração no quarto, a oração ali no silêncio, sozinhos. Porque quem busca reconhecimento humano despreza a verdade de Deus e valoriza as coisas que vê. Deus vê as nossas necessidades, Deus sabe dos desejos dos nossos corações, das nossas dores, das nossas alegrias, dos nossos sentimentos, mas principalmente Deus vê a motivação do meu coração. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, Salmo 26, 2. O coração é mais enganoso que qualquer outra doença, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. Por isso a pergunta que eu me faço é qual tem sido a motivação do meu coração para fazer? Qual tem sido a motivação do meu coração? Do começo ao fim do Sermão do Monte, Jesus está preocupado não apenas com as práticas, mas Jesus está preocupado além da prática. Qual é a motivação do seu coração quando você pratica? No Antigo Testamento, piedade e misericórdia são considerados uma ação fundamental para o bem-estar da sociedade. Jesus, então, ele faz uma transferência e aplica agora para o Novo Testamento, considerando que Deus é misericordioso. Então, assim, os seus filhos têm que ser bondoso para os ingratos e maus. Assim é Deus. Sejam misericordiosos,
assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6, verso 35. Para Jesus, ser generoso, dar, não basta. Para Jesus, as motivações que estão por trás do dar-se, aí sim faz diferença. Jesus, ele nos eleva a um novo padrão de pecado. É engraçado que é difícil falar de pecado. Eu, às vezes, preparando essa mensagem, eu falei, vai falar de pecado? Né? Mas Jesus eleva o padrão de pecado. O pecado agora não está na minha prática, o pecado já começou no meu coração. O pecado não é tanto a questão, não é a questão de quando você vai dar o cheque ou vai passar o dinheiro. O pecado agora está relacionado com o que está por trás, o que está no seu coração quando você faz essa atitude. E John Stott dá pelo menos 3 possibilidades, ou quais eu concordo. Ou estamos desejando o reconhecimento dos homens, ou permanecemos em silêncio, no anonimato, dando tapinha nas nossas costas enquanto fazemos, ou, a terceira, estamos sinceramente querendo agradar a Deus. Enquanto Deus quer marcar a sua igreja com a identidade de Cristo, a carne, o mundo e o diabo têm tentado e estão lutando contra esse alvo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Como na época de Jesus, as oposições contra a fé cristã, contra os desafios que encontramos na fé cristã, vêm com as suas tendências e nuances de cada época. Hoje, nós vivemos em uma sociedade com 2 problemas seríssimos, que é o hedonismo e o narcisismo. São tendências humanistas que visam colocar o homem no centro de todas as coisas, com os seus próprios ideais, e essas tendências desprezam a Deus. O hedonismo é a busca pelo prazer, a busca pela realização pessoal, tem tentado extinguir a chama da abnegação e a disposição que nós temos do sacrifício de servir a Deus, a sua igreja e a causa do Evangelho. A cultura do entretenimento tentou substituir a cultura do servo, a cultura do serviço, de nos envolvermos. A sociedade passou a definir os seus ideais perante um único crivo: o que me dá prazer e o que me faz feliz. O direito de ser feliz, ele é repetido todos os dias, em todos os âmbitos das nossas vidas, de carreira a projeto de vidas. E nós encontramos até isso em alguns modelos eclesiásticos. À medida que nós pensamos e vivemos apenas para nós mesmos, nós nos tornamos indiferentes com a questão dos que estão caídos ao longo do caminho, bem como com aqueles que estão se perdendo sem o Evangelho. Esses dias eu estava assistindo televisão com meu filho tem 3 anos e 8 meses, e nós estávamos ali, o canal muito legal, muito desenho, e a cada final de programinha entra um comercial, brinquedo para todo lado, e aquilo encanta, colorido, bonito, e cada um que passava, ele: papai, eu quero aquele. Filho, papai, eu quero aquele. Eu falei: filho, não, papai é missionário, não dá, velho. Não, filho, eu quero. Não, pai, eu quero. Aí eu peguei: filho, vamos fazer o seguinte, nós estamos ensinando ele com uma caixinha, falei: quando você acumular o seu dinheiro, nós vamos lá e compramos. E ele olhou assim para mim: papai, você não está entendendo, eu preciso daquele brinquedo. Eu falei: o quê? Como é que é? Você precisa? Então, nós analisando a cultura do hedonismo, ela está sendo inserida desde a infância.
O meu filho de 3 anos e 9 meses, ele não sabe o que é necessidade ainda, né? A cultura vem nos transformando, e nós precisamos ter análise sobre isso. A cultura do hedonismo. Temos a cultura do narcisismo, esse desejo de ser belo, de ser reconhecido como tal, é um outro elemento que tem cativado a igreja a andar nos caminhos que se substituiu a glória de Deus para a glória humana. Interessante, porque se o alvo da existência da igreja é glorificar a Deus, o narcisismo é uma das maiores barreiras que nós estamos enfrentando hoje na nossa caminhada. Por esse estímulo narcisista, muitos crentes têm feito a coisa certa, mas com a motivação errada. E a tentação é, nós nos tornamos envolvidos com a igreja, nós nos tornamos envolvidos com Deus, nós nos tornamos ativos cooperadores com o próximo e com a causa do próximo, porém, para nossa honra e para nossa glória. Porém, nós precisamos então aprender essa perspectiva da justiça apresentada por Jesus, sabendo que Ele conhece o meu coração. E nós temos 2 conceitos de justiça: ou estamos fazendo tudo para a nossa glória, fazendo tudo com obras, buscando a justiça com o nosso próprio esforço, ou nós estamos fazendo com a fé no Cristo ressurreto. Então, como nós devemos orar? Como nós devemos orar? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu Pai que está em secreto. Com a porta fechada, nós não somos perturbados, nem distraídos, e também fugimos das tentações de sermos vistos pelos outros. Conseguimos vivenciar ali naquele momento o secreto, ali onde está o nosso Pai, nos esperando, a nossa espera. Não há nada que destrói a oração do que olhares furtivos para espectadores humanos. Como também não há nada mais que nos enriquece do que o senso da presença de Deus. Deus não vê então a minha aparência externa, mas vê o meu coração. A essência da oração cristã, ela é feita para buscar a Deus. Por trás de uma oração verdadeira, ela pode ser iniciada com uma conversa, que diz assim: a teu respeito diz o meu coração, busca a minha face, a tua face buscarei, Senhor. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Numa outra tradução, Salmo 27:8, numa outra tradução, a Bíblia Viva diz assim: meu coração ouviu a sua voz dizendo, meu coração ouviu a sua voz dizendo, em meio a tantas vozes, como nós conseguiremos ouvir a voz do Senhor? Richard Foster disse que no meio dos dias que encontramos hoje, nós temos 3 problemas para ouvir a voz de Deus: ruído, barulho e multidão. Para quem mora em São Paulo, isso é algo que você já acorda com a sirene, né? Isso quando é 3, 4 horas da manhã. É na oração que nós desenvolvemos então um relacionamento com Deus, e aonde as motivações do meu coração, dos nossos corações são tratados, aonde nós confessamos os nossos pecados, mas também aonde nós reconhecemos quem Deus é. Reconhecemos Deus como Criador, reconhecemos Deus como Senhor, reconhecemos Deus como justo juiz, reconhecemos Deus como nosso Pai celestial, que nos amou de tal maneira que foi capaz de entregar o seu Filho único para morrer por perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. A justiça de Deus é tratar conosco no secreto. Assim nós conseguimos pensar sobre a recompensa. Mas qual é a nossa recompensa? Então, o seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. A referência que Jesus utilizou aqui sobre o quarto, talvez passe um pouco desapercebido para a gente. Nas casas daquela época, elas não tinham portas. Então e o único lugar do quarto que tinha uma porta era o quarto de depósito. E no quarto de depósito ali ficavam as coisas mais valiosas da casa. Ali ficava o dinheiro, o ouro, coisas de valor. Ficavam ali porque ali era o único lugar que tinha porta e a porta era trancada.
Então o que Jesus está ensinando aqui, às vezes passa um pouco desapercebido para nós, mas que Jesus está nos dizendo aqui, só de você parar a sua rotina, o seu dia a dia e ir para o quarto, você já vai estar no meio das recompensas. Você já vai viver as recompensas, porque ali no quarto você já está no meio das coisas de valor. Num plano espiritual, o apóstolo Paulo disse, só o fato de nós clamarmos Abba Pai, o Espírito Santo dá o testemunho para nós de que realmente somos filhos de Deus. Recebemos a certeza da paternidade, Romanos 5, versos 5 e 8, 16. É no quarto que Ele nos ilumina com o seu rosto e nos dá a paz, número 6, 26. Isso, nesse tempo, nos satisfaz, mata a nossa fome, isso mata a nossa sede, isso nos transforma a alma, porque nós sabemos que nesse tempo é que nós não somos mais órfãos, porque o Pai nos adotou. Nós não estamos mais perdidos, agora estamos voltando para casa. Nós não somos mais filhos pródigos, porque agora nós fomos perdoados. Muito interessante. Porém, eu preciso fazer uma observação aqui. Isso não significa que nós não precisamos orar mutuamente, orar reunidos como igreja, senão também não faria sentido aqui. Nós temos que tomar cuidado para não observar o texto e correr o risco da literalidade. É necessário também que sejam feitas orações, que nós compartilhemos como comunidade as nossas alegrias, as nossas dores, enviar alguém. Olha só, estamos enviando o Emerson, nós como igreja estamos indo com o Emerson, um irmão, é preciso orar pelo irmão. O que Jesus está nos ensinando é que o âmbito da comunidade, ele acaba sendo pequeno, como eu comecei aqui dizendo. A reunião do domingo aqui, ela é muito pouco. E assim, para que nossas perspectivas de vida, o nosso olhar frente aos desafios sejam transformadas, nós precisamos ir para o quarto. É lá no quarto. E o que Jesus nos ensina principalmente é que é através dele. O caminho é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu gosto de pensar e ver a vida de Jesus, de como ele começou, como ele iniciou o seu ministério. E quando nós olhamos em Mateus capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério a partir do deserto. Jesus, ele inicia a sua vida ministerial, a sua vida como homem também, a partir do deserto. E aí eu pergunto, mas do que Jesus precisou no deserto? Jesus não precisou de pão, Jesus não precisou de água, muito menos ele precisou de bens. Mesmo ele sendo Deus, ele precisou da palavra de Deus e de uma vida de oração. Por isso que ele começa no deserto. É no deserto que surgem as crises. As crises que vão além do contexto da esfera ao qual eu e você nós não temos o controle. Mas das nossas vidas nós temos. E é nesse deserto onde surgem as nossas crises humanas. Porque o deserto ele nos confronta. Ele nos tira da base. Ele abre um buraco no chão. E aí você começa a questionar. Ele nos esgota. Mas ele é muito necessário para a vida cristã. Carlos Stutt, um missionário, fundou uma das agências missionárias mais antigas do mundo, conhecida aqui no Brasil como Missão Além. Ele disse uma coisa fantástica sobre o deserto. Todas as obras de Deus, tanto como pessoas, têm que passar por um período de deserto, de provações, pois assim se purifica toda a escória, se descobre, se desarraiga toda a fraqueza e se separam os instrumentos de Deus para o seu serviço. Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Para mantermos uma vida que não desanima e nos faz perseverar em meio às crises do mundo, em meio
as nossas crises pessoais, nós precisamos filtrar a motivação dos nossos corações. As motivações dos nossos corações. E nós precisamos, como cristãos que somos, nós estamos dizendo que nós escolhemos ser discípulo de Jesus, sermos transformados por Jesus. Quando fala-se ser discípulo, naquela época de Jesus, tinha um conceito muito claro para o que era se tornar discípulo. Era seguir alguém de tão perto, mas de tão perto, que as sandálias do pé do mestre iriam cobrir o discípulo com a poeira. Já não mais viria o discípulo, viria apenas o caminho e as obras feitas pelo mestre. Então, se dizemos que somos cristãos, seguidores de Cristo, o caminho de Cristo é para a cruz. O caminho de Cristo é para a cruz. E outra coisa interessante que o Carlos Stutt diz que é, tanto pessoas como obras precisam ir para a cruz, se desejarem seguir esse Jesus Cristo. Porque é na cruz que tudo que é humano morre, e tudo que é de Deus ressuscita, e só Ele é glorificado, ao ponto que tudo aquilo que ressuscitar seja invencível, a ponto de trilhar novas conquistas. A recompensa que nós recebemos, então, ela começa aqui e agora, a partir do quarto. A partir do quarto, quando nós nos encontramos com Deus, ali nós vamos receber o alento, ali nós vamos receber a força, o reforço, mas também começaremos a aprender qual é a motivação correta, qual é o óculos que nós enxergaremos esse mundo a partir dessa vida de oração, dessa vida de entrega dentro do quarto. Porém, a verdadeira recompensa se dará naquele dia em que nós definitivamente nos encontrarmos com Ele e ouvirmos dele: venham benditos do meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. C.S. Lewis disse uma coisa muito interessante: os que mais fizeram por esse mundo, independente da situação que estiveram, os que mais fizeram por esse mundo foram aqueles que mais viveram focado nos céus. A minha oração é que Ele nos ajude. Realmente não é fácil passar pelos desertos, mas nós temos o quarto, o local do tesouro, o local onde nós encontramos a Deus, esse Deus vivo que é capaz de nos transformar e nos dar uma nova perspectiva para esse mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a curvar sua cabeça e entregar esse tempo nas mãos do Senhor e aquilo que Ele falou contigo nessa manhã. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é Deus soberano. Muito obrigado porque nós podemos aqui nos reunir como igreja, engrandecer o Teu nome, Te exaltar e confessar, Senhor, que Tu és o nosso único Deus. E Te engrandecemos o nome, Senhor. Nós clamamos aqui, Abba Pai, na certeza do que o Teu Espírito Santo nos convence, nos traz a paz de que sim, somos Teus filhos. Quero pedir, Senhor, por cada um de nós aqui, por esse ano que está começando a gatinhar, que o Senhor nos ajude a olhar com os Teus olhos em meio aos desertos que iremos enfrentar, as nossas crises pessoais, as nossas crises como igreja. Ajuda-nos, Senhor. Acima de tudo, transforma os nossos corações e nos ajude a glorificar único e exclusivamente só o Teu nome, e que tudo que é nosso, do nosso coração enganoso, morra aos pés da cruz, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe.